Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse segundo episódio da nossa série sobre oscilações eu vou explicar um pouquinho sobre as forças, né, no caso a lei de força no nosso movimento harmônico simples, ok? Então aqui eu ainda vou deixar no título movimento harmônico simples, né, o título maior, só que eu vou abreviar para MHS, ok? Em inglês vocês podem ver a expressão SHM para Simple Harmonic Motion, né? Porque senão fica muito repetitivo ficar repetindo tudo isso, ok? Então agora a gente vai ver em termos de força, porque a gente viu o que é o movimento simples harmônico, né? Então a gente viu que é um tipo de movimento sinusoidal, só que obviamente isso daqui tem que ser consequência de alguma coisa. Então, por exemplo, de algum movimento. Então, quando a gente fala movimento, a gente fala algum objeto está sendo submetido a alguma força, então a gente tem que falar de força, ok? Então, um objeto que é muito comum que a gente já estudou, né, de uma maneira um pouquinho diferente, mas a gente já estudou, é um bloco ligado a uma mola, ok? Então a gente tem a constante elástica dessa mola K, a gente tem um bloco de massa M, e vocês entendem muito bem fisicamente que se vocês puxarem esse bloco, então ele está na posição de repouso aqui, x igual a zero, se vocês puxarem ele até xm, ele vai voltar até menos xm, e a mola, né, dependendo da constante elástica, ela vai ficar, né, fazendo o famoso boing, né, então ela vai ficar indo e voltando até ele se acalmar, ok? Então vocês entendem que ele vai ter um movimento mais ou menos assim sinusoidal. Então, isso cai muito bem, porque é um movimento simples harmônico, tá? Obviamente, nas condições que a gente está, então a gente não tem nenhuma perda de energia por aderência aqui, não temos nenhuma fricção, obviamente, porque senão vai diminuir, aí já não é mais um movimento simples harmônico, beleza? Mas vocês entendem que no mundo perfeito, isso daqui vai ficar infinitamente, vai ficar balançando e vai ficando indo e voltando, indo e voltando. Então a gente vai ter uma amplitude de xm, né? Então a gente consegue descrever isso muito bem. Beleza? No último vídeo a gente relacionou, então eu tinha falado para vocês que x de t igual a xm cosseno de ômega t mais φ, ok? Então esse é o termo geral do movimento simples harmônico. E a gente tinha derivado isso duas vezes, ok? Então a gente tinha achado v de t, que é o resultado pouco importa, vocês podem derivar isso de novo, e a de t. E quando a gente fez o a de t, o resultado pouco importa, só que o importante era lembrar que a gente pode escrever isso como menos ômega ao quadrado vezes x de t. Ok? Então a gente tinha achado uma expressão entre a aceleração e o deslocamento, que era menos ômega ao quadrado vezes o deslocamento. E essa o que a gente vai usar. Por quê? Porque quando vocês usam a palavra forças, a primeira coisa que tem que passar na cabeça de vocês é a segunda lei de Newton. Ok? Então, a segunda lei de Newton a gente vai aplicar esse bloco. Ok? Então a gente vai isolar o bloco. Então a gente vai ter força igual a massa vezes aceleração. Ok? Então a gente vai ter força igual a massa vezes aceleração. Só que a aceleração, a gente sabe que é um movimento simples sinusoidal, né? Um movimento harmônico simples aqui. Então, eu escrevi movimento simples harmônico, bom, pouco importa. Então, você sabe então que a aceleração vai ser dessa maneira aqui. Então a gente pode escrever aqui F igual a m vezes menos ômega ao quadrado vezes x. Ok? Então eu posso escrever isso de outra maneira, eu posso escrever isso como menos, entre parênteses, m ômega ao quadrado vezes x. Vocês vão entender por que eu escrevi dessa maneira daqui a pouco. Por que eu escrevi dessa maneira? Porque antigamente a gente conseguiu estudar o movimento desse bloco, a aceleração e tudo mais, sem saber que isso era um movimento simples harmônico. Então, um movimento harmônico simples. Bom, pouco importa, eu não lembro mais a ordem, mas enfim. Então, vocês podem estar se perguntando, ok, então por que carambas eu estou fazendo isso tudo de novo se a gente já sabe estudar? Óbvio, porque eu estou ensinando uma nova coisa para vocês, né? Mas vocês têm que relacionar o que a gente já usou e o que a gente pode usar, né? E ver se tem uma ponte entre os dois. Então, como que a gente estudou isso antigamente? A gente estudou usando a lei de Hooke, né? Então, obviamente, a única força que esse bloco está sendo submetido, além do seu próprio peso, é a força elástica, né? Então, a força elástica que está puxando ele para trás, ok? E a gente tinha descrito essa força com a lei de Hooke, então eu tinha falado que F igual a menos a constante elástica vezes x, ok? Então menos porque ele está sendo puxado em menos x, ok? Então menos kx. Então aqui a gente tem duas expressões de f. Então a gente tem menos m ômega ao quadrado vezes x e menos kx. Então isso implica que k tem que ser igual a m ômega ao quadrado. Né? Se f igual a isso e f igual a isso, então isso daqui é igual a isso, ok? Então k igual a m ômega ao quadrado. Beleza? Então, o que eu demonstrei para vocês é que a gente consegue achar a frequência angular, né? Então a frequência angular ômega, só utilizando a massa e a constante elástica, o que é muito poderoso, ok? Então temos que ômega igual a raiz de k sobre ele, beleza? Então é outra forma de escrever a frequência
a frequência angular, tá? E esse formato, ele é muito interessante, tá? Porque são dois valores que a gente já tem no sistema, né? Então, pouco importa qual que é a massa do bloco e qual que é a constante elástica, a gente consegue achar, obviamente se estiver nessa configuração, né? A gente consegue achar qual que vai ser a frequência angular disso daqui. E a gente tendo a frequência angular, a gente consegue achar o período, né? Então, a gente vai ter então que o período t vai ser igual a 2π vezes a raiz de k sobre ele. Beleza? Então a gente sabe que t é igual no caso eu errei aqui, não é raiz de m sobre k, né? Porque t é igual a 2π sobre ômega, né? Então sobre ômega isso daqui vai inverter. Então t é igual a 2π sobre vezes raiz de m sobre k, ok? Então só sabendo a constante elástica e a massa, a gente consegue achar o período de oscilação, o que é muito interessante e muito poderoso. Então, se por exemplo a gente pegar esse mesmo valor, só que agora botar algumas unidades, né? Então, se temos m que igual a 608 kg, a constante elástica que igual a 65 newtons por metro, e a gente puxa esse bloco até xm que vale 11 centímetros, e depois a gente vai jogar ele, né? A gente consegue achar a frequência angular, a frequência e o período, ok? Então, a gente viu que a frequência angular nada mais é do que a raiz, ficou todo cortado aqui, foi mal. Então, vai ficar igual a raiz de k sobre m, ok? Então vai ficar a raiz de 65 sobre, é, sobre m, né? Então a gente tem newtons, metros, aqui a gente vai ter quilogramas, então tá tudo certo. A gente vai achar 9,78 e qual que é a unidade de uma frequência angular? É radianos por segundo, ok? É radianos por segundo. Beleza? E aí a gente consegue achar a frequência. Então vamos ter a frequência que vai ser então ômega sobre 2π, né? Ou vocês podem decorar como ômega igual a 2πf, acho que é mais fácil de decorar assim. Beleza? Então vocês vão ter 9,78 sobre 2π radiano, então a gente vai ter radianos por segundo sobre radianos, então vocês vão achar 1 sobre segundos, 1 sobre segundos é o hertz, então a frequência vai ser 1,56 Hz, então 1,56 Hz. E com a frequência a gente acha o período, então T vai ser 1 sobre F, ok? Então 1 sobre 1,56, então vocês vão achar 0,64 segundos, ok? Então a gente vê que uma ida e volta vai durar 640 milissegundos, então vocês vão ver que vai oscilar bem rápido, ok? Então a gente não tem nenhuma fricção, então vai ficar oscilando, sem parar. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então um vídeo um pouquinho mais simples, essa daqui é realmente a fórmula a aprender, ou pelo menos a fórmula que vocês têm que saber como achar, tá? Ômega igual a raiz de K sobre M, porque é algo que vocês vão encontrar muito frequentemente se vocês continuarem no estudo de ondas ou no estudo de oscilações. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.